Olá, queridos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a sua atenção, quero agradecer o fato de você nos permitir trazer essa mensagem ao teu coração. Eu creio que o que eu tenho para te dizer é algo que mudou na minha vida, tem mudado dia a dia. Há uns anos atrás eu era empresário, morava ali em Curitiba, mas um dia aconteceu algo que mudou a minha vida, a minha casa, a minha família, eu e minha esposa, meus filhos. A tal ponto isso foi uma mudança e algo tão extraordinário que eu deixei essa questão de ser empresário para hoje estar aqui falando ao teu coração, para hoje estar morando nessa cidade e querendo e desejoso para que esta mensagem possa entrar no seu coração e você entender o que eu quero passar para você. Porque é necessário nós compreendermos, nós entendermos e recebermos essa palavra, cada pessoa do mundo. Eu quero fazer uma pergunta, inclusive é uma das perguntas que mudou a minha vida. Eu quero perguntar para você o seguinte: se por acaso, não que eu deseje isso, jamais eu desejo isso, mas se por acaso você morresse hoje, você tem certeza que você vai para o céu? Talvez você me possa responder: não, mas eu acho que ninguém tem essa certeza, eu acredito que o precisa acontecer, lá nós vamos ver como é que vai ser. Mas sabe que não é bem assim. Imagina você, de repente você pegar um avião aqui e ir com destino ao Japão, por exemplo, Tóquio, eu não conheço lá, e você desce no aeroporto e não sabe para onde você vai, não sabe qual é o teu destino. Imagina como seria isso. E talvez eu acredito que seria algo ruim você não saber como é que eu faço, será que eu viro à direita, será que eu viro à esquerda? Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não quer que nós venhamos a viver nesses dias sem saber para onde nós vamos. Isso não traria paz ao nosso coração. Sabe, essa incerteza, essa insegurança do que vai acontecer em nossas vidas, isso com certeza não vai trazer paz. E Deus é um Deus de paz. A própria Bíblia diz que ela foi escrita para que hoje nós venhamos saber sobre essa questão de termos a eternidade com Deus. Então, é importante você saber essa resposta. Vamos supor que você chegue ao céu. Quero te fazer uma outra pergunta, se você me permite. Vamos supor que nós chegamos ao céu. E vamos supor que Deus estivesse recebendo cada um ali, digamos que o céu tem um portão. E Deus está ali no portão, recebendo cada pessoa ali. E vamos pensar da seguinte forma: que Deus olhasse, por exemplo, meu nome é Alberto, e ele chegasse assim e falasse: Alberto, por que eu, Deus, devo deixar você entrar no meu céu? O que você responderia? Se Deus chegasse e falasse: olha, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Qual seria a sua resposta? Eu tenho escutado tantas respostas, sabe? Muitas pessoas declarando: eu acho que eu falaria isso, eu falaria aquilo, eu acho que eu falaria que eu fui sempre boa, uma pessoa que ia à igreja, uma pessoa que frequentava a igreja, uma pessoa que dizimava, uma pessoa que sempre ajudava os pobres. Eu tenho escutado muitas respostas sobre essa pergunta: o que você acha que é um pré-requisito para entrar no céu? E são muitas respostas que as pessoas dão. Mas você sabia que só existe uma resposta certa? E o melhor, você sabia que é justamente nesse tempo que nós precisamos ter essa resposta? Não vai ser lá que essa resposta vai aparecer. É hoje que nós precisamos ter essa resposta em nosso coração, e é justamente essa resposta que nos dará a certeza que nós venhamos a passar uma eternidade, que nós venhamos a estar no céu, se por acaso acontecer alguma coisa. Então, só existe uma resposta nessa pergunta de Deus. E eu quero justamente compartilhar com você como é que nós alcançamos isso, como é que é isso, qual é essa resposta. Porque o céu, ele não é ele é gratuito, ele é um presente. Muitas vezes as pessoas acreditam que não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para ganhar o céu. Não. A Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a eternidade. Dom é presente.
O céu é o presente. Isso fala da graça, do favor de Deus pelas nossas vidas. Não tem como você comprar o céu não está à venda. Né? Não tem como, vou fazer isso, vou dar esse dinheiro, ou então vou realizar vou ajudar as pessoas para me ganhar o céu. Não existe isso, porque o céu não está à venda. O céu ele é gratuito. Não depende de mim, não depende de você. O céu é um presente de Deus para as nossas vidas. Não é ganho, não é comprado por obras de merecimento. Não é dessa forma que nós adquirimos. Né? Existe uma passagem na Bíblia muito interessante que diz assim que pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então percebe que isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. E ao mesmo tempo ainda o versículo fala assim, olha, isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque de repente, vamos supor que eu fosse uma pessoa rica, e cada vez que eu ajudasse alguém, eu falava, Deus, vai guardando aí, porque eu estou ajudando aqui, vai anotando na minha conta aí. Eu estaria querendo comprar o céu, que não existe isso. O céu não se compra. Não é porque eu vou na igreja que eu tenho o céu. Não é porque eu ajudo as pessoas que eu tenho o céu. Não é dessa forma. Nós precisamos entender o seguinte, que o homem, ele é um pecador. A Bíblia diz isso, né? A Bíblia diz que o homem é um pecador. A Bíblia diz que não há nenhum justo sequer. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus, a Bíblia diz. Né? Não tem nenhuma pessoa assim extremamente perfeita. Se nós entendermos, olha, não, eu acho que eu vou no céu porque eu mereço, porque eu ajudo, Deus apontaria apenas um erro e nós seríamos desqualificados. Vamos supor o seguinte, vamos pensar em fazer um omelete. Né? Temos 5 ovos, vamos fazer um omelete. Eu pego uma tigela, pego um ovo, quebro, está ali, pego o segundo, quebro, está ali, pego o terceiro, pego o quarto. A hora que eu quebro o último ovo, vamos pensar que esse ovo estivesse choco. Será que dá para salvar esse omelete? Será que dá para colocar de repente ali um tempero, uma salsinha, uma cebolinha verde? Será que isso melhoraria esse omelete? Você comeria esse omelete? Eu penso que não. Da mesma forma, se nós chegarmos lá com Deus, achando que, não, de repente eu mereço por causa disso, eu fiz as coisas certas, Deus apontaria apenas um erro, apenas um detalhe. E é interessante a gente entender o seguinte, que nós precisamos entender que o homem ele é um pecador e que nós podemos pecar de várias formas. Por exemplo, a Bíblia diz que nós podemos pecar por pensamento. Jesus chega a um ponto de falar o seguinte, se eu olhar para uma mulher, né, e a desejar no meu coração, eu já pratiquei o adultério. Percebe? Pelo pensamento. Interessante que a Bíblia fala que nós podemos pecar por omissão. Por exemplo, eu sei que eu tinha que fazer o bem e não faço, eu sei que o meu vizinho de repente está empurrando um carro e eu não o ajudo. Eu posso pecar por omissão. A Bíblia fala que nós podemos pecar por palavras. Eu libero palavras, eu falo palavras que não deviam falar. A Bíblia fala que nós podemos pecar por ações, pratico, faço coisas que não devia fazer. Percebe que são vários itens ou várias maneiras que eu posso pecar. Vamos pensar da seguinte forma, se nós pensarmos que eu pecaria aí num dia 10 vezes, e olha que nós pecamos muito mais do que 10 vezes. Se nós olharmos que nós podemos pecar por pensamento, por palavra, por obras, por ações, por omissão. Mas vamos pensar, de repente, por 10 vezes. Só num mês, nós pecaríamos quanto? 300 vezes. Num ano, quanto que daria isso? 3.600 vezes. Agora você multiplica isso aí pela idade. Quantos pecados nós já teríamos? Percebe? Se for pensar dessa forma, que nós praticando bem, não, nós erramos, nós falhamos.
o homem ele é um pecador, né? O homem ele não tem como se salvar a si próprio. Por exemplo, de repente uma pessoa não sabe nadar e cai no mar. Ela não tem como se puxar assim no cabelo, não, vou me salvar. Não é assim. Não existe isso, como salvar a si próprio. Não. Então eu estou querendo te mostrar o seguinte, que o céu é gratuito, porém nós somos pecadores. Porém nós somos falhos. E agora eu quero falar um pouquinho para você de Deus. Deus é um Deus bom, é um Deus tremendo. É um Deus justo. E Ele não vai ter o pecador por inocente. Deus ele é um Deus bom, mas ao mesmo tempo Ele é um Deus justo. Ele não vai ter aquela pessoa que cometeu um crime como por inocente. Não. Percebe que Deus, Ele estava com um problema na mão. De um lado, Ele olhava para a minha vida, por exemplo, Alberto, eu te amo. Você é importante para mim. Eu quero te ajudar, mas você peca. Mas você tem uma coleção de pecados. E a Bíblia diz que os pecados nossos fazem separação entre nós e Deus. Vamos supor que essa mão aqui fosse Deus, aqui fosse o nosso pecado, essa mão fosse nós, aqui fosse o nosso pecado e aqui é Deus. Então, por mais que a gente tentava encontrar Deus, o que estava entre nós e Deus? O pecado. Não tinha como Deus acessar nós. Não tínhamos como nós acessarmos a Deus. Por quê? Porque existia o pecado. Os nossos pecados faziam divisão. Mas Deus é um Deus bom, Deus é um Deus tremendo, Ele quer nos ajudar, mas como que Ele resolveu esse problema se nós somos pecadores? Ele quer nos dar o céu, Ele queria nos dar o céu, mas como se nós somos pecadores? E aqui está a grande mensagem que eu quero deixar ao teu coração nesse dia. Como que Deus resolveu esse problema? Ele resolveu esse problema na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? De repente você pode falar, o Filho de Deus. Jesus é aquele que veio há 2000 anos atrás, isso é uma verdade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não é só o Filho de Deus, Jesus é Deus. A Bíblia diz isso. E Ele veio, se fez como eu e você. Se fez homem, andou por sobre essa terra, caminhou por sobre essa terra, trouxe uma mensagem, trouxe o Evangelho. E Ele morreu naquela cruz, justamente para que eu e você pudéssemos ser salvos. Entenda uma coisa, Jesus veio, se fez igual eu e você. E naquela cruz, quando Ele morreu ali, de uma forma injusta, Ele pagou toda a nossa dívida. E naquele momento, os nossos pecados caíram sobre Ele. E aí, hoje, eu posso me achegar a Deus. Não tem mais o pecado que me separa de Deus. Por quê? Porque os meus pecados caíram no Senhor Jesus. Então, o homem era um pecador. O homem peca. Deus sempre nos desejou estar juntos, sempre desejou estar conosco. Mas existiu o problema do pecado. E por mais que nós tentávamos fazer as coisas certas, tentamos fazer as coisas certas, sempre erramos. Mas a grande mensagem é que o Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, morreu naquela cruz, justamente para nos dar a vitória, para nos tirar esse pecado, nos perdoar de todo o nosso pecado e nos fazer livres para termos comunhão com Deus. Justamente para nos fazer ter esse acesso com Deus. E agora eu quero falar com você como é que nós recebemos então o céu. Então, como então nós alcançamos essa salvação através de Jesus? Pela fé. A fé é a grande chave que abre os céus. A Bíblia diz, vós sois salvos pela graça mediante a fé. Graça é o favor de Deus
ter vindo na pessoa de Jesus Cristo, morrido por nós naquela cruz, sem nós merecermos, nós éramos pecadores. Nós erramos, nós pecamos. Jesus não morreu só para aqueles que, digamos, são sãos. Não, Jesus morreu justamente para aqueles que são pecadores. Jesus veio justamente sabendo que não tinha outra forma de nós alcançarmos o céu. Conforme eu falei, o homem é pecador. Deus sempre desejou nos dar o céu. Não tinha como o homem alcançar o céu de outra forma. O que ele faz? Ele vem através de Jesus Cristo, morre naquela cruz por nós. Paga os nossos pecados ali, naquela cruz. Todos os pecados da humanidade. Isso é amor, querido. Quero que você entenda isso. Deus te ama. Ele já provou isso a você. Há 2000 anos atrás ele morreu por você. Ele se doou por você. Mesmo sabendo que um dia você ia nascer. Mesmo sabendo que um dia você ia, de repente, praticar algum ato errado. Mas ele morreu por você, assim como morreu por mim. Eu vivi parte da minha vida sem saber essa verdade. E essa verdade mudou minha vida. Quando eu soube que Deus me ama a ponto de morrer por mim naquela cruz. E como que eu tomo posse disso? Como que é que eu faço para tomar posse dessa verdade e ter a minha vida transformada, validar o sacrifício de Jesus na minha vida? Fazer com que aquele sacrifício realmente tenha valor e poder para transformar a minha vida. Como transformou. Como transformou. Conforme eu te falei, eu era empresário, morava ali em Curitiba, passava por problemas de relacionamentos, passava por problemas em meu lar. No entanto, um dia eu recebi essa mensagem que eu estou te falando. Eu abri meu coração e recebi a Jesus. E tudo foi transformado. E o que eu estou querendo dizer para você nesse dia é a mesma coisa. Agora, como que eu tomo posse disso? Pela fé. Pelo fato de eu crer nisso. A fé é a chave que abre, a fé é a chave que nos faz ser transformados. É ela que abre os céus. Né? Agora, eu quero que você entenda o seguinte, que existe 2 tipos de fé. Uma fé que salva, que realmente abre, que realmente nos coloca no céu, e uma fé que não salva. Por exemplo, a fé que não salva é aquela fé que de repente a gente entra num carro e fala assim, Senhor, me protege dessa viagem até Curitiba, vamos dizer assim. E chegando em Curitiba a gente acaba esquecendo. É uma fé momentânea, uma fé por um tempo. Essa fé não abre o céu. Você está com uma dor e pede, Ele vem e te cura, porque Ele pode te curar pela misericórdia, pelo amor que Ele tem por você. Mas depois que Ele cura, você já não mais lembra dele, já não mais compartilha com Ele. Mas qual que é a fé que salva? Qual é realmente a fé que nos faz transformar todos os dias das nossas vidas, daqui até a eternidade? É a fé de crer verdadeiramente e nos entregarmos, sabendo que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. Esta é a fé que salva. Deixa eu contar uma história a você. Certo homem, ele foi a uma cidade e ele fez uma grande propaganda na cidade dizendo o seguinte, olha, sábado eu vou colocar um cabo de aço de um edifício a outro e eu vou atravessar em cima desse cabo de aço, andando por esse cabo de aço, um grande feito, e venha ver. E aí fez uma grande propaganda na cidade, e chegou naquele dia, estava muita gente na cidade ali. E realmente já existia ali o cabo de aço, ele sobe num dos prédios. Quando ele está na ponta do prédio, ele olha para baixo e fala o seguinte, quem aqui crê que eu atravesso andando por esse cabo de aço até no outro edifício? As pessoas olharam e falaram assim, não é possível, esse homem falou a semana toda sobre isso, dizendo que ele é um grande malabarista, equilibrista, e certamente ele vai fazer isso. Ah, eu creio. E aí ele pegou e
foi andando por cabo de aço, chegou lá do outro lado. Aí ele perguntou, quem crê que eu volto? Mas se ele foi, nós acreditamos que ele volta. E ele voltou. Aí ele pediu um carrinho de pedreiro. Levaram um carrinho de pedreiro para ele. E ele pegou o carrinho de pedreiro e falou assim, quem crê agora que eu atravesso esse cabo de aço segurando esse carrinho de pedreiro? Daí o pessoal falou, poxa, isso é um feito grande, já é difícil atravessar andando, sem nada. Imagina carregando um carrinho de pedreiro. Mas algumas pessoas falaram assim, mas esse cara é muito bom, ele é um profissional, ele veio aqui com uma grande equipe, e eu acredito sim. Ah, eu acredito. Uma maioria ali acreditou que ele atravessava ali. E aquele homem foi com o carrinho de pedreiro até o outro lado. Chegando do outro lado, ele perguntou, quem acredita que eu volto? Ah, daí todo mundo falou, já foi uma vez, voltar é mais fácil. E ele voltou. Aí ele olha para aquela multidão e diz o seguinte, quem agora acredita que eu atravesso esse cabo de aço com você dentro do carrinho de pedreiro? Quem agora acredita que você vai sentar aqui nesse carrinho e eu vou atravessar nesse cabo de aço com você dentro? E aí ninguém acreditou, ninguém quis ir lá e deitar e sentar naquele carrinho de pedreiro. Querida, acreditar no Senhor Jesus Cristo para a salvação, para que verdadeiramente Ele transforme nossas vidas, para que nós tenhamos uma vida junto com Ele todos os dias, por toda a eternidade, é sentar nesse carrinho de pedreiro, é sentar nessa carriola e acreditar que Ele vai nos levar até o fim, de forma poderosa, de forma maravilhosa. É entregar as nossas vidas a Ele. Não é uma questão simplesmente de falar assim, olha, não, eu conheço Jesus, não, eu creio em Jesus, não. É entregar, é saber que melhor do que nós, Ele deseja o nosso bem. Quando eu ainda estava naqueles dias, passando por uma série de situações, e eu entendi a mensagem, eu falei o seguinte, Senhor Jesus, eu já bati, eu já capotei, eu já risquei, eu já bati de vários lados desse carro. Agora eu quero sentar no banco do passageiro. E eu quero dizer para o Senhor o seguinte, dirige esse carro. E esse carro é minha vida. Isso é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É uma entrega total da sua vida ao Senhor Jesus. É uma entrega total, dizendo para Ele, Tu és o meu único Senhor e Salvador. Não existe outro. Tu és o meu único Senhor, aquele que é o meu Deus. A minha vida depende de Ti, eu entrego a minha vida ao Senhor e eu creio que o Senhor vai em tudo transformar a minha vida e me conduzir por toda uma eternidade. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo. Aquele que confessar com a sua boca e crê que Deus o ressuscitou, será salvo. Isso é crer no Senhor Jesus. É uma declaração, crendo no coração, que Ele veio, o próprio Deus veio, se deu ali na cruz para perdão do nosso pecado e para que a partir de então nós tenhamos comunhão, intimidade, relacionamento com Ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu deixar bem claro o que Deus quer. Qual é o desejo maior de Deus para a minha vida e para a sua vida? É andar conosco. É ser um conosco. É caminhar comigo e com você. É se relacionar comigo e com você. É quando nós damos a Ele o direito dEle colocar em nossos corações, falar a nós a sua vontade. Deus ama nos ajudar. Deus ama nos direcionar sobre aquilo que é o caminho correto, como aquilo é o caminho certo, o caminho de vitória. A Bíblia diz que Ele já nos fez mais que vitoriosos, mas quando nós somos mais que vitoriosos? Quando nós o ouvimos, quando nós deixamos Ele nos conduzir. Por isso que é importante nós entendermos isso e entregarmos as nossas vidas a Jesus. E como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso mediante uma oração. Nós fazemos isso conforme a Bíblia diz.
aquele que confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, é o dono, é o proprietário da sua vida, e crer no seu coração que Ele veio, morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia pelo poder de Deus, esta pessoa é salva. Esta pessoa é salva. Esta pessoa tem o seu nome escrito no livro da vida. Se acontecer alguma coisa, hoje com essa pessoa, ela tem o céu. E eu quero convidar você a, neste momento, a fazer essa oração comigo. Se você entendeu, se você crê no Senhor Jesus Cristo como Deus, o Filho de Deus que veio para perdoar o seu pecado, morreu na cruz por você, para que a partir desse momento que você entregar a sua vida a Ele, Ele vai caminhar com você, vai fazer do teu corpo a habitação dele, o Espírito Santo dele vai passar a habitar em você. O seu nome vai ser escrito no livro da vida. Se você crê e deseja isso para você, deseja que a sua vida seja tocada pelo Deus do universo, o Deus que transformou, que mudou todas as coisas, o Deus que ressuscita, o Deus que tem poder para nos colocar junto a Ele por toda uma eternidade. Se você crê nisso, se você deseja esse Deus, se você deseja que esse Deus entre na sua vida e a partir da sua vida entre na sua casa e transforma tudo assim como transformou a minha casa, eu quero convidar você nesse momento a fazer essa oração comigo. Diga assim: Pai Celestial, neste momento eu abro o meu coração e eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Eu te peço perdão por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas. Eu renuncio tudo aquilo que não provém de Ti. Eu renuncio toda a obra maligna, a obra das trevas. Eu renuncio, eu não quero nada com isso. Eu renuncio tudo que é tipo de idolatria. Eu não quero nada com isso. Eu declaro que o único Deus, o único Senhor da minha vida, chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo, Tu és o dono, Tu és o proprietário da minha vida. Toma minha vida. Coloca o Teu Espírito Santo em mim e me conduza por uma vida onde eu estaria andando no centro da Sua vontade. Obrigado, Senhor Jesus, porque eu creio que assim será. Amém. Se você fez esta oração de todo o seu coração, eu quero dizer para você o seguinte, que se acontecesse alguma coisa agora, nós entraríamos no céu. Não importa se você há 5 minutos atrás fez alguma coisa errada. Não. No momento que você pediu perdão, no momento que você aceitou Jesus, todos os teus pecados foram perdoados. Todos. Nenhuma condenação mais há sobre você. Você é uma pessoa salva, você é um cristão, você é um filho de Deus a partir de agora. E agora, o que acontece comigo? Pois é, agora nós precisamos conhecer esse Deus. Nós precisamos conhecer essa pessoa que está junto conosco, que quer nos ajudar, que quer conversar, que quer compartilhar a sua vida conosco. E uma das formas é justamente através da Bíblia. E eu quero aconselhar você a ter uma Bíblia, a investir um tempo onde você possa ler, onde você possa meditar sobre aquilo que Jesus fala. Começa ali nos Evangelhos. Começa com Mateus, Marcos, Lucas, João, e aí vai indo. Você vai ver que a tua vida vai ser transformada. Outra coisa importante, se existe uma pessoa do nosso lado, fala com ele, conversa com ele todo o tempo. Você pode orar em todo o tempo. Orar o que é? Orar é uma conversa. Orar é um bate-papo. É compartilhar com ele a sua vida, as suas questões, os seus questionamentos, aquilo que você gostaria de aprender. Conversa com ele. Ele está desejoso para ouvir a tua voz. Deus nos fez justamente para compartilhar, para ser um verdadeiro amigo junto a nós. Outro item importante que nos ajuda muito é nós estarmos numa igreja. E eu diria para você o seguinte: visite uma igreja. Visite uma igreja que prega a palavra, uma igreja que verdadeiramente traz a palavra no seu real contexto, naquilo que realmente Deus quer para a sua vida. E eu quero nesse momento também te fazer um convite. Visite ali a nossa igreja. Nossa igreja ali é a igreja evangélica, Amor e Graça, aqui na Roque Vernalha,
do lado da farmácia Nicei, entre a Nicei e a Havan. Nós teremos um prazer, uma alegria em te receber aqui. Seria um privilégio ter você aqui no nosso meio, conversando. Eu sou o pastor Alberto, se você quiser você pode vir a qualquer hora, né? Sempre, todas as tardes eu estou aqui, bater um papo de repente, ou até mesmo, se você desejar, eu gostaria muito de visitá-lo, de estar junto com você, orar com você. Nosso telefone é 3425-4749. É só você ligar e nós teremos o prazer de atendê-lo, de repente começar essa caminhada junto com você. Eu quero mais uma vez te agradecer pelo privilégio de falar ao teu coração, quero te agradecer por você ter investido esse tempo. Saiba, assim como a minha vida mudou naquele dia que eu fiz essa oração, a tua vida nunca mais será a mesma, se você realmente creu e você fez essa oração do seu coração. Quero te abençoar, declarar que o Senhor ilumine a sua face, que o Senhor ponha a sua mão sobre a tua vida, que a graça do Senhor venha sobre você, o favor do Senhor venha sobre você e que Ele possa te conduzir por tudo aquilo que a cruz do Calvário, que a obra maravilhosa de Jesus já alcançou para você. Meu irmão, minha irmã, você é mais que vitorioso em Cristo Jesus. Você é o foco do amor de Deus. Deus te ama. Creia nisso. Você não veio ao mundo porque alguma coisa aconteceu, por um erro de tabela. Você veio ao mundo porque Deus te ama. E Ele quer andar com você. Abra seu coração, caminhe junto com Ele e nunca mais será a sua vida a mesma. Amém. Muito obrigado. Amém. Que Deus te abençoe.